Bom dia e a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos. É mais um momento, que o Pai nos dá para a gente estarmos aqui louvando, engrandecendo, magnificando o seu nome. Nós temos o prazer nessa manhã de estarmos falando mais um pouquinho de Deus nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo com o pastor Carlos Salles. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, que temos, ó Pai, de estarmos falando, ó Pai, do teu grande amor, do teu grande poder. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, é momento também, ó Pai, de nós estarmos recebendo do Senhor. Que as tuas mãos potentes, ó Pai, estejam sobre nós, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que nada, Pai, nem ninguém, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obstruindo, Senhor Deus, a nossa vitória. Que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, encontrar com o Senhor, ó Pai, aleluia, receber das tuas dádivas, Pai, do teu milagre, ó Pai, do teu Espírito Santo. Então, ó Deus, fala, Senhor Deus, poderosamente aos teus filhos nessa manhã. Ó Deus, contempla, Senhor Deus, o rosto, ó Pai, dos teus ungidos. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, nós nos prostramos diante, Senhor Deus, da tua face. Ó Deus de Israel, transforma-nos segundo o teu querer, segundo, Senhor Deus, a tua unção. Assim, Senhor Deus, nós nos lavamos, remimos-nos diante do Senhor, porque somente o Senhor, ó Pai, é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando, aleluia, a presença do meu amado irmão, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja aí, aleluia, agradando de nós nessa manhã e que possamos cumprir todo o propósito do nosso Deus, que sejamos uma bênção, aleluia, diante desse Deus que tudo pode. Amém? Ontem à noite eu estava conversando, com a minha esposa e eu estava falando com ela a respeito de que precisava ouvir Deus falar comigo. De vez em quando eu fico assim, eu preciso, eu quero que o Senhor fale comigo. E eu vou ao encontro de Deus. E para amanhecer, hoje, eu tive aí experiências com Deus durante a noite. E eu estava indo procurar um pastor. E para chegar aonde esse pastor estava, tinha que passar num pessoal, do tráfico, um pessoal armado de fuzis, e ali eu entrei no meio deles e a gente tem que comunicar, falar, tô indo para tal lugar e tal. Eu falei, tô procurando o pastor tal e daqui eu tô indo ter um encontro com esse pastor. E naquele momento o Senhor, ele estava falando a respeito da sua palavra e falava assim que os olhos do Senhor é como chama de fogo e que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu me reportei ao capítulo 19 de Apocalipse. E eu quero estar lendo para os amados irmãos a respeito, aleluia, desse capítulo 19 de Apocalipse. Amém? Desculpe. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou
a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Versículo 4. E vindo os 24 anciãos e os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém e Amém. E saiu outra voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, assim pequenos como grandes. Ouve e ouvir como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dada que vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia um diadema, muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes tingidas de sangue, e o nome pelo qual chama a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalo brancos, e vestida de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra
aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós precisamos, amados irmãos, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, nós precisamos nos aproximar dele. Nós precisamos estar diante desse Deus que tudo pode, porque é momento de nós estarmos adorando, é momento de nós estarmos, aleluia, louvando, engrandecendo o seu nome. As Sagradas Escrituras diz aí em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo, aleluia, já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando dos servos, o ultrajaram e mataram. E os outros, tendo, aleluia, notícia disso, encolarizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos que, aleluia, encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, juntando todos quantos encontraram, tanto o mal como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, quando ele fala de veste nupcial, ele está falando de arrependimento, ele está falando de ouvir a voz, aleluia, do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Ele está falando de entrega, ele está falando de dar ouvido, ele está falando de responsabilidade, ele está falando que verdadeiramente, amados irmãos, nós somos, aleluia, aleluia, chamados para um grande, aleluia, minucioso trabalho. Um trabalho de ir, um trabalho de estar fazendo, amados irmãos, a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que nós temos feito a vontade da nossa própria carne. A carne grita e nós ouvimos a carne gritar e cedemos às tentações da carne. Nós cedemos, amados irmãos, à carne, e tudo aquilo que a carne pede, a gente tem dado. E tudo aquilo que o Espírito pede, a gente tem feito pouco caso. Está escrito aqui, o que está escrito? Está falando, amados irmãos, que não fizemos caso. Quando o Espírito chama, diz aqui, nós não fizemos caso algum
quando o Espírito, ele chama. Quando o Espírito, ele vem e conclama, nós não fizemos caso. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando dos servos, ultrajaram e mataram. Muitos não têm feito caso daquilo que Deus tem preparado para mim, tem preparado para você. E a cada dia, amados irmãos, o Senhor, ele vem com uma proposta nova. Cada dia o Senhor, ele vem de uma maneira para me chamar, para te chamar. Muitas vezes a gente não ouve a voz do pastor. E quando a gente não ouve a voz do pastor, amados irmãos, a palavra diz que até uma mula, ela fala. Diz a palavra do Senhor que para impedir a loucura do profeta, a mula, ela abriu a boca, Deus abriu a boca da mula para falar com o profeta. Muitas situações têm acontecido diante dos meus olhos, diante dos teus olhos, mas será que temos ouvido a voz de Deus? Será que temos nos derramado diante do Senhor de nossas vidas? Será que temos o adorado em espírito e em verdade? Será que temos colocado diante dele, aleluia, o nosso coração? Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele fala através, amados irmãos, de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz que o filho, ele estava na casa do pai, tinha tudo de bom, tudo do melhor. Mas ele resolveu experimentar o mundo. Ele diz: pai, ao invés de esperar que o Senhor morra para que eu venha ter a minha herança, eu quero a minha herança neste momento, aqui e agora. E o pai, dividindo os seus bens, deu a ele a parte que o pertencia. E ele saiu para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou todos os seus haveres, vivendo dissolutamente, vivendo na promiscuidade, vivendo uma vida que não condizia com a vida que ele tinha dentro da casa do pai. E muitos estão pensando que estão dentro da casa do pai, mas estão cumprindo as concupiscências carnais, fazendo aquilo que a carne, aleluia, clama, fazendo com aquilo que a carne pede, e dizendo ser servo de Deus. A palavra do Senhor diz que o filho ouve a voz do pai. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como eu posso fazer a vontade do Pai, vivendo e cumprindo as concupiscências da carne? Como é isto, meu amado irmão, minha amada irmã? Não tem como eu viver, aleluia, uma vida para Cristo, uma vida para o mundo. Não tem. A palavra do Senhor diz em Tiago, meu amado irmão, minha amada irmã, que a fonte, ela não pode correr água salgada e água doce ao mesmo tempo. Ou ela é água salgada, ou ela é água doce. Não tem como, meu amado irmão. E se nós temos feito a vontade do Pai, nós deixamos o mundo e vivemos para Deus. Mas muitos têm vivido o mundo e têm dito que têm vivido para Deus. E isso não é verdade. Nós precisamos entender que viver para Deus é deixar as concupiscências do mundo, é deixar os afazeres do mundo e agir nos afazeres de Deus. É ter responsabilidade com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma
deixar as coisas de Deus para cumprir as concupiscências do mundo. E segundo o que está escrito, amados irmãos, nas Sagradas Escrituras, e a Sagradas Escrituras, ela é bem clara, ela está dizendo, então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo homem que celebrou as bodas de seu filho. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Jaciana, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, ele celebrou as bodas de seu filho. O que ele está fazendo? Deus está fazendo uma festa, amados irmãos, porque ele envia o seu filho. Quando fala de bodas, amados irmãos, é preciso, amados irmãos, celebrar. Ele está celebrando. Porque ele celebra, porque ele sabe do resultado, porque ele celebra, porque ele sabe que o seu filho, ele é o Cordeiro perfeito. E quando nós celebramos com o Cordeiro perfeito, amados irmãos, nós sabemos que o resultado é um resultado sobrenatural. Algo verdadeiramente de bom vai acontecer e tem acontecido. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Fernando José Nogueira Lopes, que Deus esteja abençoando o nosso amado irmão, Deus esteja aí abençoando a sua família nessa manhã em nome de Jesus Cristo, amém? Então a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o reino dos céus ele é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Quem está dizendo isso é o nosso Senhor e amado Jesus Cristo. É ele que está falando. E diz ele, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Ele está falando, enviou quem? Os missionários, enviou os pastores, enviou aí os evangelistas, aqueles que evangelizam, aqueles que verdadeiramente têm prazer na lei do Senhor. Ele enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas. Está escrito aí, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas do Cordeiro. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Está escrito. Nós precisamos entender, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece que a gente não consegue entender, e a palavra do Senhor diz que o diabo, o Deus desse mundo, ele cegou a muitas pessoas que não conseguem ver aquilo que está claro na sua visão. Diz que os ouvidos estão agravados, não consegue ouvir aquilo que Deus tem falado. Mesmo que ouve, não entra no coração, não produz fruto, porque cai num terreno, esse terreno pedregoso. Muitos caem no caminho, as aves do campo vêm e comem essa palavra. Não faz diferença na vida desse tal. É uma palavra vazia, é uma palavra que não tem profundidade na vida daquela pessoa que despreza, são pérolas jogadas aos porcos. A gente precisa entender, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Está escrito ali, como se diz por um provérbio, a porca, depois de lavada, ela voltou ao esponjadouro de lama. O cachorro, depois que vomitou aquilo que estava fazendo mal a ele, ele foi lá e comeu novamente. A gente precisa entender o que Deus está falando conosco, que nós precisamos o adorar em espírito e em verdade. Quando ele se apresenta, ele está se colocando como essa mesa que é farta. Ele chama, amados irmãos, quando ele manda. E ele lembra através de Davi, existe alguém da casa, aleluia, de Jonatas,
porque Davi havia feito uma aliança, amados irmãos, com Jonatas. Deus tem feito uma aliança com o mundo, amados irmãos. E ali existe alguém na casa de Jonatas que eu venha usar de misericórdia pela aliança que eu fiz com Jonatas. E diz, existe lá Mefibosete, Deus está falando, existe lá um povo que anda em trevas. Jesus, quando ele veio pela terra de Zebulon, terra de Naphtali. O povo que andava em trevas viu grande luz. A gente precisa entender, amados irmãos, que raiou a luz de Cristo. Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro que está preparado nessa mesa para a minha vida e para a tua vida, mas nós não queremos comparecer diante do tribunal de Cristo, amados irmãos. A gente acha que não vai comparecer, mas naquele grande dia, amados irmãos, o que nós temos preparado para o nosso Senhor Jesus Cristo? Se a minha vontade e a tua vontade é só fornicação, a minha vontade e a tua vontade é só destruição, amados irmãos, a gente não olha para Cristo. A palavra do Senhor está dizendo em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, amados irmãos. E muitas vezes o propósito nosso é só olhar para as coisas carnais, as coisas espirituais, as coisas de Deus. A gente não dá, amados irmãos, ali vazão às coisas de Deus, a gente dá vazão às coisas da carne. Quando é as coisas de Deus, a gente fala, não, se eu não for hoje, amanhã eu vou. E a gente faz assim, fala, a festa do meu irmão, a festa desse, ou a festa daquele, é só hoje. Não, amados irmãos. Jesus, ele quando diz assim, aquele dinheiro que foi quebrado, aquele vaso de alabastro colocado sobre a cabeça de Jesus Cristo, aquele que roubava o dinheiro que estava ali dentro do seu alforje, o que estava escrito ali? Estava escrito, amados irmãos, que ele diz assim, olha, poderia ter investido com esse dinheiro, vendido esse vaso de alabastro por 300 denários e dado aos pobres. Não porque ele gostava de pobre, mas porque ele queria roubar aquilo que estava dentro, aleluia, daquele gasofilácio. E Jesus disse, os pobres sempre tendes convosco, mas eu nem sempre. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar a Jesus enquanto é tempo, amados irmãos. Nós temos que, aleluia, mostrar o nosso corpo, conforme diz aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 27, ele diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo, eu disciplino o meu corpo a adorar a Cristo, porque pregando aos outros, de que maneira nenhuma eu venha ficar reprovado. É por causa disso que eu disciplino o meu corpo para estar adorando a Cristo. E assim somos nós, amados irmãos. Se nós não disciplinarmos o nosso corpo de maneira nenhuma, naquele grande dia nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Porque as vontades da carne, elas estão aí bem implícitas diante dos nossos olhos. As anatomias, amados irmãos, elas estão presentes em propaganda de cigarro, em roupa, em biquíni, na internet aí, o que dá mais ibope é mulher dançando seminuas. Tudo isso são concupiscências da carne. Mas quando fala em espírito, amados irmãos, nós usamos de subterfúgios, nós colocamos um coelho para ninguém ver, aleluia, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando é Natal, o nascimento de Cristo, nós colocamos um Papai Noel para nós perdermos a divindade de Cristo. Muitas vezes, amados irmãos, tem acontecido, ainda hoje, nós não temos dado real valor àquilo que é Cristo, àquilo que é sagrado, àquilo que verdadeiramente faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. De que maneira nós nos iremos apresentar diante do tribunal de Cristo nas bodas do Cordeiro? Se nós estamos nos enchendo de lixo, tudo que tem dentro de nós é lixo. Mas se nós trouxemos a Cristo para dentro de nós temos sagrado. Nós temos aquilo que é inefável, aquilo que é espiritual. Então, em nome de Jesus Cristo, cuide da tua vida para que você possa verdadeiramente ter um encontro real com Cristo. Há uma necessidade minha, uma necessidade tua, de nós estarmos verdadeiramente adorando em espírito e em verdade. Nós precisamos. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos saído pela tangente. Nós temos abandonado o que é sagrado, o que é de Deus.
Essas palavras, muitas vezes, amados irmãos, elas não nos interessam. Nós perdemos horas e horas na frente de um celular. Mas na frente das Sagradas Escrituras, diante da Bíblia, a gente não perde nem um minuto. O mundo jaz do maligno. A gente precisa entender que Cristo tem pressa na minha vida e na tua vida. O que temos feito para Cristo? Qual a entrega minha e tua? A palavra do Senhor está dizendo aí, no capítulo 15 de 2 Coríntios, preste bem atenção, de 1 Coríntios, capítulo 15, olha, o que diz a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. O Senhor tem pressa, amados irmãos, na minha vida, o Senhor tem pressa na tua vida. O Senhor quer que a palavra dele venha se cumprir, tanto na minha vida conforme na tua vida, e ele quer, segundo o que está escrito. Aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão nesse Senhor que vive e reina para todos sempre. Que dê o povo sempre abundante, que dê o povo constante na obra do Senhor. Nós precisamos entender o que Cristo quer para a sua igreja. Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Será que temos o adorado em espírito e em verdade? Que venhamos nos colocar diante desse Deus e pedir perdão a Ele pelas nossas falhas, por tudo que nós temos feito que não tem o agradado. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que venhamos, ó Pai, cumprir, Senhor Deus, o Teu ide. A Tua palavra diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, pregar o Evangelho a todos os povos e nações, ensinando-os, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, nós precisamos aprender de Ti. Deus, nós queremos, ó Pai, aleluia, ser moldados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja nos tomando de uma forma especial, ó Pai, ainda nessa manhã, ó Deus. Nós não queremos errar. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ser transformados, ó Pai, pela Tua glória. Toma, Senhor, a nossa família, toma a nossa casa, o nosso irmão, a nossa irmã. Faça, Senhor, resplandecer da Tua glória, Deus. Que sejamos uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Fortalece-nos, encha-nos, ó Deus, aleluia, assim, Senhor Deus, que as Tuas misericórdias, ó Pai, estejam nos alcançando. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor, da Tua glória sobre a minha vida, sobre a vida do meu amado irmão, sobre a vida da minha amada irmã. Que sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, lavar, remir e transformar. Guarda-nos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Receba aí a bênção apostólica. A cada irmão tenha aí um bom final de semana, um bom sábado. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí te abraçando, te confortando. Seja contigo na tua família. Seja contigo onde você colocar a planta dos teus pés na data desse dia, em nome de Jesus. Amém? Então receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Abração do pastor Carlos. Que esse Espírito do Deus vivo esteja te acompanhando aí, esteja te cuidando de ti, da tua família e de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe.